só um pouquinho para a gente conseguir te ouvir aí. Larry, você está nos ouvindo? Nós não estamos ouvindo. Espera aí. Oi. Não. E eu acho que sim. Agora? Sim, tá. Ótimo. Então, boa noite, Larry. Uma satisfação por poder falar contigo. Sou Ederson José Engler, faço parte aqui do time da Rádio Jara, aqui no Jara Notícias. Esse que vos fala aqui junto comigo é o Sr. Edson Moraes, devem estar mais habituados a falar do que eu. Então, eu deixo as honras aí para o Edson te anunciar e te desejarem uma boa noite. Tudo bem, Larry? Como vai? Tudo bem. Prazer falar com vocês. A gente já conversou por telefone e eu estou sempre ligado no nosso operário, né? E torcendo muito. Feliz pela vitória de ontem. Sei que estamos fortes agora para conquistar esse campeonato. E muito bom falar com o pessoal de Campo Grande, uma cidade onde eu fui muito feliz e tenho grandes e belas recordações de Campo Grande. Larry, você já entra de sola, quer dizer, com a sua elegância, com a sua classe, é uma sola refinada, falando já de uma paixão de Mato Grosso do Sul. Você já entra trazendo esse coração alvinegro aí que mexe não só com as lembranças, mas mexe também hoje, principalmente hoje que você está com a gente, mexe com a nossa perspectiva de futuro, que é o que a gente quer construir dentro dessa fase que o futebol brasileiro está vivendo, em que a gente vê, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vê o Cuiabá, né, abrindo espaços interessantes, espaços importantes, como o Operário já abriu nos anos 70, o Comercial também abriu um pouco nos anos 80 também, e agora nós estamos aí numa expectativa, Larry, de recuperar, de resgatar e de promover o futebol de Mato Grosso do Sul. Para isso é fundamental que a gente tenha como exemplo, que a gente tenha como indutor a palavra experiente e qualificada dos protagonistas, né, do futebol que já nos deu tantas alegrias. Larry, vou te fazer... Primeiro a gente vai voltar um pouquinho para o passado. Você jogou no Operário em 1977, você foi campeão estadual, né? Como é que foi a sua passagem aqui em Campo Grande? Foi maravilhosa, foi maravilhosa. Eu estava subindo da base do Inter, num momento muito feliz já de início de carreira, e inclusive um pouco assustado, eu estava pronto para assumir uma condição de subir para os profissionais do Inter, e avalizado por o senhor Rubens Minelli, por Carlos Gainetti Filho. Só que naquele momento, com a saída do Figueroa do Inter, surgiu essa grande oportunidade de ir para o Operário, porque meu amigo Mário Gomes Amado, o Marião, veio para o Internacional e eu fui emprestado para o lugar do Marião no Operário. E cheguei aí 2 dias depois, já estava jogando um amistoso e já vi toda a força do Operário. Mas são jogadores qualificados, uma estrutura muito boa, e se nós formos levar isso aí para outras épocas, o Operário realmente tinha uma estrutura muito boa e uma organização muito grande. Isso liderado pelo presidente, que era, eu confesso, eu me lembro muito dos nomes das pessoas, e me fugiu o nome do nosso presidente, que era um militar, que era o presidente de 1977, aí teria que buscar até com as pessoas, vocês próprios da rádio aí, e liderados pelo diretor Irineu Farina, né? Exatamente, Irineu Farina. E aí eu cheguei com o nosso técnico Danilo Alvim, já que o Castilho viera para o Internacional aqui, e com o William Puia como preparador físico. Exatamente. Então foi muito feliz, saudades do nosso Operário, assim, eu vejo as fotos, eu tenho fotos daquela época, daquele grupo excepcional. Eu falo sem medo de errar que aqueles jogadores todos seriam protagonistas no futebol brasileiro de hoje.
Jogadores de uma qualidade absurda e de muito profissionalismo também. Então, assim, por isso que essas recordações deixam... Pois é. Diga. Pois é, Larry, é inevitável que se faça comparação, não há como fugir desse lugar comum. Nesse ciclo 1977, 78, você vinha de um time, na verdade você vinha de uma cultura esportiva consolidada, que era a cultura esportiva do Internacional, né? Um time que tinha uma estrutura profissional extraordinária. E você é da mesma geração, jogou junto Falcão, Valdomiro, sabe, tantos outros craques. Sabe, a questão não é que era só um time de craques. Era um time que tinha craques e tinha uma orientação tática que permitia aos clubes da época se ajustar a cada partida. Hoje a coisa está um pouco mais engessada, né? Hoje parece que os times hoje têm um esquema tático pré-estabelecido e muito raramente eles fogem desse padrão. É isso mesmo, Larry? É importante que a gente tenha, como temos bastante tempo para falar, porque essa discussão é uma coisa muito, muito longa, porque, em primeiro lugar, o futebol se modificou muito. Hoje o futebol é muito, digamos assim, um pouco ou muito mais comercial, né? Tenta-se produzir jogadores em escala industrial, digamos, né? Para negócios. E, na verdade, em outros tempos se tinha uma preparação muito maior com jogadores treinando fundamentos e com um longo período de preparação desde mais jovens até o período de poderem, inclusive, ser negociados. Se a gente for buscar no próprio Operário, no Operário, na base do Operário, eu, por exemplo, quando eu cheguei em Campo Grande, um grande amigo que eu tenho até hoje é o Heraldo, que estava na seleção brasileira, disputando um Mundial naquele ano. Surgiram daí o Miller, os irmãos, o Miller que jogou no México, o grande Miller Caraca de São Paulo, o Lima, o Dito, irmão do Miller também, e o Baianinho, e grandes jogadores que surgiram do Operário. Assim como também o nosso comercial, aí, que é o grande adversário, paradoxalmente, eu que sou o cara que sou vermelho e branco, aí eu jogava contra o vermelho e branco, mas sempre respeitei. Porque eu acho que essa grande rivalidade que tinha e tem entre os dois, do famoso Comerário, é o que alimenta muito o futebol. E eu vejo assim, e estou sendo otimista no momento, para que eu, torcendo para o Operário, e quero que no futuro também o comercial se reerga como Operário, para que tenha, para quem olha de longe, a gente vê assim, eu conversei muitas vezes com o Coronel Nelson, já conversei com o presidente Estevão, eu vejo o Márcio, que é um cara que trabalha também com a torcida, que assim, o Operário é muito grande e talvez precise de um pouquinho, de um olhar mais carinhoso para que ele volte com porque o Operário, se formos comparar com outros clubes, tanto do Mato Grosso do Sul como do Norte, o Operário era infinitamente superior. Exatamente. E ficou um vácuo aí nesse espaço aí que o Operário praticamente abandonou as grandes competições, e isso aí é uma coisa para nós que torcemos pelo nosso galo aí, é uma coisa triste, mas é por isso eu estou nessa, juntamente com tantos torcedores, torcendo para que a gente consiga reocupar aquele espaço de outrora, né? Larry, só um detalhe, você consegue erguer sua câmera para a gente visualizar você? Pessoal conhecer? Sim, por favor. Tá. Ok? Ótimo. Aí eu tava inclusive na dúvida, eu te fiz a pergunta antes. Aí tá bom. Se eu estava por vídeo ou estava somente por voz. Não, mas tá perfeito, tá tudo certo. Aí ficou ótimo. Porque aí o pessoal não achei que alguém quisesse ver a minha o antes, como é que é, com
com cabelos fartos O e tal, perfil, né? agora aqui, né? Mas é Lá, história, quando você jogou né? aquilo aí, quando você jogou aquilo, Mas você como tinha... diz a minha netinha, assim, mas o vovô não é completamente careca, viu? Mas Larry, você quando joga aqui, você tinha os cabelos longos, as madeixas, né? Cabelos longos e tal. Mas veja bem, nós, sem aprofundar muito nessa questão, porque como você disse, ela vai se arrastar bastante, mas há uma diferença pontual no futebol brasileiro. Isso até influi nessa questão dos jogadores que são revelados aí, aparecem com 13, 14 anos nas divisões de base, e em seguida já são negociados ou são supervalorizados, já dão para esse jogador um status que é muito prematuro de grandeza, e eles muitos acabam se perdendo, né? Vocês pegaram uma coisa muito mais difícil, muito mais complicada, né, para se afirmar no futebol, né, Larry? A gente, essa avaliação nós fazemos muito, assim, a questão da qualidade técnica, todo esse trabalho de base que se tinha, e aí essa grande discussão, né, se tinha muito espaço para jogar futebol, não se tinha toda essa hoje a internet, as mídias sociais, tudo isso aí consome muito tempo das pessoas. A oferta de divertimento, de tantas outras coisas, ela é muito maior. Então, toda essa realidade mudou. A gente tem que entender todo o contexto. Então, se faz muitas críticas. Logicamente, isso é uma coisa visível que os jogadores de hoje não têm se tem muita quantidade, mas não se tem tanta qualidade. Basta a gente fazer uma avaliação, por exemplo. Esses dias eu falava com um amigo lá do Internacional mesmo, e eu dizia assim, os camisa 10 que se tinham naquela época, se tu olhasse nos anos 70, tu olhava no estado de São Paulo, tu tinha o de cá? Tu tinha o Gerson e o Pedro Rocha no São Paulo, tu tinha o Rivelino, tinha o Ademir da Guia, e quer dizer, o camisa 10 do Santos não precisa nem falar, mas ele não era um meia, mas ele era o camisa 10. Então tinha muitos craques. E o Dicá na Ponte Preta, né? O Dicá na Ponte Preta. Exatamente. Jorge todos Mendonça. Esses grandes jogadores. E tantos outros que surgiram, isso sem contar nos outros estados. A gente sempre tinha referências técnicas. Eu lembro, por exemplo, eu estava no Operário no início do ano, o Inter foi jogar um jogo amistoso que tinha a ver com o pagamento do empréstimo do Marião, era um acordo que tinha sido feito, e o Paulo César Carpegiani foi até Campo Grande, e em Campo Grande ele foi negociado com o Flamengo e nem jogou contra o Operário. Então, assim, era muito diferente, É lógico que esses grandes jogadores naquela época não saíam do Brasil, só passaram a sair do Brasil a partir da saída do Falcão, e aí saíram os grandes craques depois, e hoje é uma infinidade de jogadores que saem para todos os mercados do mundo inteiro, né? Com tudo isso, Larry, agora, pergunta na bucha, qual que é a chance da seleção brasileira na Copa do Mundo? Eu tenho algumas opiniões um pouco divergentes da maioria. Por exemplo, eu vejo, nós somos dependentes, por exemplo, do Neymar, mas nós somos dependentes, na minha opinião, de que o Neymar seja um grande profissional. Porque na minha maneira de ver o futebol, eu digo que o Neymar é a solução e o problema da seleção brasileira. Porque o Neymar é um jogador tecnicamente incomparável, poderia ter sido já mais de uma vez o melhor jogador do mundo, e não conquistou isso aí, talvez não conquiste mais. Vai depender muito do desempenho dele na Copa do Mundo. Porque o Neymar é um jogador que tem jogadores na seleção brasileira, e o Brasil é farto nessa oferta de grandes jogadores de muita qualidade. O Neymar, ele inibe os outros jogadores. Então, muitas vezes a seleção joga muito melhor quando o Neymar não está em campo. E o próprio técnico é refém do jogador. Ele depende do bom humor do Neymar,
ele depende como o Neymar quer jogar, ele tem que se submeter aos caprichos do Neymar, e o Brasil não pode ser dependente de apenas um jogador. Larry, o Ederson aqui. Fica como se fosse aquele filho mimado. Ele tem tudo que ele quer, faz quando quer. E aí tem a questão da internet que atrapalha um pouquinho, porque fica mais o estrelismo do que realmente o profissionalismo. Talvez o Neymar devesse ser preparado a partir de agora. Digamos que a seleção brasileira passasse a treinar somente para a Copa do Mundo, que não vai acontecer, mas ser um trabalho muito forte em cima do Neymar para saber o que ele representa dentro da equipe, e ele tem que fazer parte dessa engrenagem, não pensar que todos tenham que jogar para ele. Essa é a minha opinião, porque eu vejo assim, na última Copa do Mundo, o Marcelo passava, esse é um grande exemplo, o Marcelo passava um melhor momento, um dos maiores craques do futebol mundial. E ele conseguiu liquidar com o Marcelo na Copa do Mundo, porque ele ocupava simplesmente o espaço porque o Marcelo é um jogador muito maravilhoso, jogando, fazendo jogadas do lado da área, chegando na linha de fundo, e ele parava justamente no espaço que, digamos, o Cristiano Ronaldo no Real Madrid abria para ele. E na seleção brasileira o Neymar parava no meio do caminho, e os jogadores te obrigam a dar a bola para ele fazer todas aquelas pedaladas e aquelas coisas que nós sabemos. Então, eu vejo o William, que passava um grande momento também. Quando o Neymar não jogava, o William, como jogou agora no domingo, jogou muito a bola no Corinthians, ele acabava inibindo os jogadores, porque todos se obrigam, o Neymar manda no time, nós temos que dar a bola para o Neymar. Os caras começam a criar uma jogada individual e o Neymar aparece no meio do caminho. Então é isso aí que eu vejo. Agora, se o Neymar for mais um na equipe e jogar numa função determinada, mesmo alternando de posição, mas uma coisa já previamente programada, aí ele seria um grande reforço para o Brasil. E isso aí depende muito do técnico ser um cara que saiba se impor na hora de montar a equipe e de colocar as determinações em campo, para que os caras pratiquem dentro de campo, né? Você acha que a seleção ainda comporta nos dias de hoje ter dois atacantes abertos pelas pontas, tempo do ponto esquerdo e do ponta direita? Você acha que ainda comporta isso? Mas eu acho que da maneira que o Brasil joga, esses jogadores, tipo o Rafinha, o Vinícius Júnior, eles têm uma condição física absurda. Eles têm capacidade de fazer aquele bloqueio, retornar com os jogadores, e ao mesmo tempo as outras equipes vão se preocupar muito com esses jogadores, porque tu não avança e deixa desguarnecida a tua defesa quando tem jogadores com muita velocidade, e esse é o grande ponto, né? Jogadores que têm controle de bola e velocidade, e que chegam facilmente na área adversária. Por isso eu digo, o Neymar vai ser o nosso balizador. Se o Neymar chegar pensando de uma maneira em contribuir, porque aí ele pode se tornar o craque da Copa do Mundo. E o Brasil tem grandes jogadores. O Brasil, na minha maneira de ver, tem dois jogadores, talvez três, que são os melhores jogadores na sua posição no futebol mundial, que são o Marquinhos, o zagueiro, e o Casemiro. São jogadores que jogam, são exemplos para qualquer jogador da posição no mundo inteiro. E temos aí jogadores de altíssimo nível que já ganharam, como o Alisson, goleiro, e tem o Neymar, que é uma incógnita. O Neymar hoje ele não figura entre os melhores jogadores do futebol mundial, isso por culpa dele mesmo. Se ele, a partir de agora, ele pensar em termos de equipe, ele vai acabar se tornando o melhor jogador do mundo. Legal, viu? A gente sempre acaba aprendendo mais um pouco. Mas, Larry, agora, muita gente quer saber o que é que você faz hoje, por que você não abraçou a carreira de técnico e quando é que você vem para Mato Grosso do Sul? Eu conversei com o Coronel Nelson, e ele até falou assim, nós não vamos ter final, mas a gente gostaria de, no último jogo, no jogo final, o Operário, estando próximo do título, de que tu viesse a Campo Grande. Pode ser que nós estejamos bem próximo disso.
Puxa, Mas porque a gente está nessa torcida, estamos 2 pontos à frente. Nós vamos depender muito desse jogo de quarta-feira, né? Que vai ser um jogo determinante. Torci muito naqueles 2 empates, porque eu sabia que aquilo ali seria vital, aqueles 2 pontos perdidos em ambos os jogos, né? E tinha razão. Mas, de qualquer maneira, estamos à frente e esse jogo o próximo jogo contra o Costa Rica será o jogo decisivo. E hoje eu sou um cara aposentado, eu trabalho com um pouco, eu faço um pouco tem uma empresa aí de amigos e tal, eu represento as empresas deles e sou, digamos, um representante comercial e faço algumas coisas no meio do futebol também, com amigos empresários, já que eu não sou um bom... embora eu, paradoxalmente, eu tenha falado que eu sou um representante, eu não sou um bom vendedor. Então, o cara, para ser um empresário de futebol, ele tem que ser bom vendedor. Exato. E eu acabei entendendo que o cara, eu falo em termos de resultados financeiros e tudo, que o futebol a gente acaba tendo que, se não mentir, muitas vezes omitir informações de jogadores. Isso aí eu não sei fazer, então por isso eu não fui. E com relação a ser técnico de futebol, muitas vezes recebi elogios de pessoas exigentes que tinham certeza de que eu seria técnico. Mas não me arrependo, não. Não me arrependo porque eu acho que a vida de técnico de futebol ela é muito sofrida. As pessoas só pensam que o técnico ganha altos salários, mas não pensam que ele fica às 24 horas do dia pensando em futebol e pensando em esquema de jogo, pensando em jogador, e isso aí é uma coisa que acaba judiando bastante das pessoas. Eu cito o exemplo do Muricy, que teve que parar de ser técnico, porque era um cara, vamos dizer, com um perfil parecido com o meu em termos de determinação, de ser focado no que faz. Então, assim, em termos de saúde, eu acho que foi muito bom não ter sido técnico. Larry, infelizmente a gente está com o tempo esgotando, estourado, e eu só quero te lembrar, talvez você nem se lembre, a primeira entrevista que eu fiz contigo em 1977, eu estava no começo da minha carreira, eu estava me mudando para Campo Grande para me casar, eu trabalhava na época no jornal O Globo, e eu fui à concentração na Avenida Bandeirantes. Você morava na Avenida Bandeirantes, na sede do Operário. Eu fui junto com o repórter Silvio Andrade, que foi da revista Placar. Esses dias aí eu até ia falar para o Silvio para assistir esse programa, mas ele está morando em Bonito agora. Naquela época, na entrevista, a gente conversando rapidamente ali, você falou uma frase. Você parafraseou um general, se não me engano, o Almirante Nelson, um inglês, que falava qual que é a melhor tática para enfrentar esse jogo, e você disse o seguinte, você usou uma frase surrada, a melhor defesa é o ataque. Você dizia isso. Ainda continua com essa ideia? Eu acho que assim, um time de futebol se faz de trás para frente, né? Se fortalece a defesa, se tem uma estrutura defensiva, e aí teremos que ter jogadores que sejam agressivos na hora de atacar. E aí as críticas que se faz ao futebol atual, toda essa questão de posse de bola que acaba colocando a participação dos goleiros, que na sua origem não são jogadores que sabem jogar com o pé. Isso aí tira um pouquinho e aí então vai... Está acontecendo uma série de lambança, né? Tá havendo um monte de lambança aí, hein? Eu vou usar, então, vou parafrasear um ex-companheiro que fomos companheiros no Inter em 78, que é o Vanderlei Luxemburgo, que diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar. É mais ou menos o fato de tu te preocupar muito em te defender e acaba esquecendo de partir para cima do adversário e buscar seus pontos frágeis para... Então, o jogador que está no bico da área ofensiva
para partir no mano a mano, para cima do adversário e começar a retroceder essa bola para ela voltar e cair no pé do goleiro, é o que mais se vê no futebol atual aqui, o futebol brasileiro. Muito tem a ver com os grandes, os reinventores do futebol, que são esses novos profissionais. Eu costumo dizer que futebol, porque roda muito dinheiro no futebol, onde tem dinheiro todo mundo vai atrás. E aí vem muitas pessoas despreparadas que fazem seus conchavos, que sejam conchavos políticos ou por amizade, que acabam chegando ao futebol de paraquedas. E aí corremos o risco de ter, como teve o Internacional outro dia, veio um técnico chamado Miguel Ángel Ramírez, tido como um professor de futebol, e o cara era técnico de escolinha de futebol no Catar. E acabou treinando o Esporte Clube Internacional. Isso aí é uma afronta à inteligência dos torcedores. Então nós temos que repensar muito essa questão as novas teorias e táticas de futebolísticas. Nós temos que pensar muito, principalmente na qualidade técnica, treinamentos, tudo que se colocar assim tem que ser avaliado por pessoas do futebol. E paradoxalmente também a isso aí, quanto mais o Brasil está formando jogadores na CBF, licença C, B, A, prof, não sei o que, Pro, e aí mais nós contratamos técnicos estrangeiros. Isso é um contrassenso. Exatamente. Então o que está acontecendo? Estamos formando maus técnicos na CBF? Essa é a pergunta, né? A pergunta que vai ser respondida. Em nome do meu querido amigo Ederson Engler, da Rádio Jara, em meu nome e de todos os torcedores do Operário, mas em geral, de todos os desportistas de Mato Grosso do Sul que ouviram de você estas sábias ponderações, inclusive sobre essa questão da consciência profissional que deve reger não só a atitude do dirigente, mas dos próprios jogadores. Nós estamos precisando disso para que o nosso futebol seja reerguido. Os microfones estão à sua disposição para as suas despedidas, Larry. Eu fiz grandes amigos no futebol, e dentre eles tem muitos ex-jogadores do Operário, tá? Da Silva, Wagner, Heraldo, o Rui, Paulo Marcos. Tinha o Paulo Marcos, que é um amigão, bolacha, que eu falo com ele toda hora. Eu tinha o Paulinho, o Paulini, um maravilhoso amigo. Foi embora, né? Eu falei com ele uns 3 meses antes de nós perdermos o Paulinho, um cara querido, maravilhoso. Então, assim, alguns ensinamentos, algumas coisas pontuais. E falando em termos de profissionalismo, o Heraldo, que era meu amigo, por exemplo, nós morávamos lá na Avenida Bandeirantes. Nós íamos no lugar onde se comprava frutas para fazer sucos, para a gente estar bem, além da boa alimentação que o Operário oferecia, para que nós estivéssemos prontos. A gente não pensava em bebida alcoólica, praticamente não bebíamos nada. E o Heraldo uma vez me disse uma coisa que eu guardei para sempre. Embora eu sempre fui muito profissional e sempre treinei muito. E tinha uma turminha ótima. Tinha o Lúcio, tinha o Baianinho, tinha a gurizada que tinha subido, Lúcio, que treinava muito Chibiu. também. Lúcio Chibiu. O Lúcio Chibiu, que os queridos. Tinha o Renato, o goleiro, tinha o Betão, zagueiro, tinha o Adão, centroavante. Eu me lembro de praticamente todos eles. E aí, um dia o Heraldo disse uma coisa que eu guardei, assim, Larry, nós tínhamos treinado forte, tinha um treinamento físico fortíssimo no dia seguinte, e ele disse, Larry, vamos nos cuidar, vamos lá comprar frutas, vamos fazer suco e vamos dormir cedo para treinar bem amanhã. Então é isso, um exemplo para profissional é o seguinte, tem que treinar bem para jogar bem. E tantos amigos que passaram tantos exemplos bons, como o professor William Puia também, pessoas que por isso eu guardo, como se diz, dentro do meu coração Operário, porque aí eu tive um aprendizado, meu primeiro ano como profissional, fui muito feliz e trouxe lembranças para a minha vida toda, coisas que me ajudaram muito na minha vida também. Muito obrigado, Larry. Que bonito, que gostosa sensação de ouvir uma declaração de amor tão espontânea e tão oportuna aqui pela Rádio Jara,
porque as pessoas que estão ouvindo essa declaração certamente vão levar uma motivação especial, singular. Eu pediria que todos os torcedores operarianos se engajassem nessa briga, nessa jornada aí, para que o Operário retorne gradativamente ao lugar que ele já ocupou, porque o Operário é muito grande para ter ficado praticamente esquecido por algum tempo. E a torcida nossa é assim, o estado do Mato Grosso do Sul é muito grande, a torcida do Operário também é muito grande. Muito bem, Larry, parabéns pelo teu posicionamento e assim, que todo sul-mato-grossense ouça, e não por ser o Operário, mas por saber que tanto tempo depois ainda existe o amor aí ao time e principalmente a profissão, né? Levar isso há tanto tempo com honra. Parabéns mesmo e muito obrigado, teremos novos momentos aí pra gente fazer mais um bate-papo. Tá bom, muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos e a todos os ouvintes também. Ótimo, até mais. Muito bem, então aqui na Rádio Jara estamos finalizando esse programa chamado Jara Notícias, que conecta a informação com cidadania. Agora ficamos aqui com um conjunto de músicas aqui selecionadas por Gino Rondon. Edson Moraes, um forte abraço, fica com Deus até semana que vem, muita coisa boa vindo pela frente. Sucesso a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus.